Você que lê a Bíblia com frequência e que sabe até com zelo orar, onde está em você o poder de Cristo quando aprova ou tentação? É o amor, a força indestrutível para anunciar a salvação. Será que a graça em Cristo recebida transformou de fato seu viver? Ou sua fé é apenas um costume, sem amor, vitórias e poder? Onde está em você o poder de Cristo quando aprova ou tentação? É o amor, a força indescrutível para anunciar a salvação. Se sua fé parece enfraquecer, você ali bem, e que o outro ajudar. Você tá ligado aí? Liga, Senhor Deus Cristo, e humilhado as faltas confessar. Onde está em você o poder de Cristo quando aprova ou tentação? É o amor, a força indestrutível para anunciar a salvação. Você tá ligado aí? Tá. Tem a outra música agora. Bem, olha, foi só um ensaio hoje. Eu vou cantar de novo essa música. Ela é essencial a gente aprender de novo. Agora nós vamos ver as promessas. Tá ligado? Canta. Não tá saindo. O meu som. Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas e provações vis, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus nunca as promessas ouvida. Quem busca achará, quem pedir vai obter a bênção por Deus prometida. Jamais vai em vão a Jesus recorrer, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus nunca as promessas ouvida. Muito obrigada. Todo mundo já esqueceu essas músicas. Podem sentar-se, obrigada. Ouvida quer dizer esquece. Deus não esquece as suas promessas. Agora, ali bênção está sem acento. E bênção tem acento, tá? Bênção tem acento. Então, vamos ver a aula de hoje. Como fala do casal, quer dizer, eles dividiram o casal, mas
como eu gosto de trabalhar junto, Manuel e eu trabalhamos junto a vida inteira, então eu juntei o casal. Afinal, os textos são os mesmos do casal, tá? Quem escreveu sobre Zacarias foi o pastor Evaldo, todo mundo conhece, e quem escreveu sobre Isabel foi a nossa missionária Elaine, que está lá no Amazonas, não é? Então, são as duas aulas juntas, os mesmos textos. Não vai dar certo? A conexão não deu certo. Tá bom, a conexão não deu certo, paciência. O problema de coisas modernas é funcionar. Volta e meia não funciona. Mas a Bíblia funciona. Então, vamos lá. A Bíblia funciona. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vocês vão me ajudar a ler. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Alguém leia bem alto, por favor, nós somos poucos. Do versículo 5 ao 7. Por favor, alguém se levanta e lê bem alto, do 1 ao 7, do 5 ao 7. Obrigada. Então, nós temos aqui a história já bem conhecida deste casal, não é? Agora, nós vamos continuar lendo a história. Deu conexão? Hein? Direto lá de cima? Então, você vai pondo aí para mim? Vai? Deu conexão? Bem. Tá bom. Personagens ao redor da manjedoura, Zacarias e Isabel. Agora eu quero a continuação. Bem, então vamos continuar lendo. Do versículo 8 ao versículo 10. Por favor, alguém leia do 8 ao 10. Obrigada. Agora, a sequência, vamos ler do 10 ao 13. O 13. Obrigada. Agora, alguém leia, por favor, do 14 ao 17.
Obrigada. Aí alguém leia do 18 ao 20. Faz você bem. E do 21 ao 23. Obrigada. Então, vamos ver aqui a nossa explicação aí do que acabamos de ler na Bíblia. Zacarias e Isabel eram descendentes de Arão, irmão de Moisés. E Arão foi o antecessor de todo o clã sacerdotal. Gente, 1.800 anos, está em Êxodo 28:1. Mas para os judeus, 500 anos, 1.000 anos, é nada. Para nós é inconcebível, mas para eles é nada. Então, vamos continuar vendo. Aí nós temos um sacerdote ofertando incenso. Nós já vimos na Bíblia que incenso significam as nossas orações, o perfume suave das nossas orações subindo ao trono de Deus. Então, ele foi oferecer incenso. Antes, Deus trabalhava com os judeus no concreto. Para nós, ele trabalha no abstrato, no espiritual. Então, nós não precisamos mais queimar incenso, as nossas orações sobem. E onde é que ficava o altar de incenso? Ficava logo antes do Santo dos Santos, grudado na cortina. Infelizmente, eu não posso usar a minha canetinha mágica, mas vocês estão vendo ali o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. Tem uma flechinha azul mostrando. E logo antes, o altar de incenso, significando as orações. Era assim desde o tempo do deserto, o tabernáculo. Tá? Então, continuando, nós temos aqui que ambos eram justos. Eu gosto de explicar, tem gente que vai dizer, Ana Lúcia, você repete demais. Bem, é que sempre tem gente que não ouviu, e isso é extremamente importante entender. As pessoas que querem fazer pegadinha conosco falam, isso é uma contradição, a Bíblia é contraditória, porque em Romanos, Paulo escreve, não há nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo está repetindo o Salmo 14, 1-3. Não há justo, nenhum sequer. Aí, fala que Zacarias e Isabel eram justos. Noé era justo. Gente, justo na Bíblia é quem o justo juiz, Deus, considerou justificado. Ele justificar é declarar justo. Pela fé no sangue de Cristo, nós somos declarados justos. Então, no Antigo Testamento, quem acreditava nas profecias do Messias, quem esperava o Messias, era justificado pela fé. E no Novo Testamento, somos justificados pela fé. Igualzinho, tá bom? Não tem diferença. É a fé que faz com que Deus nos justifique.
é a cruz de Cristo que nos justifica. Bem, então já entendemos isso. E eles eram de oração, os dois eram pessoas de oração. E o anjo chega e diz: a tua oração foi ouvida. Gente, aparentemente, para Isabel e Zacarias, a oração não tinha sido respondida. Quantas vezes a gente diz: Deus não ouviu as minhas preces, eu não tive resposta. Bem, há coisas que eu tive resposta anos depois, há coisas que eu ainda estou aguardando resposta, não importa quantos anos eu esteja orando, eu confio que Deus atende. Bem, o tempo de Deus não é o nosso, todo mundo sabe, mas eu gosto de repetir, porque a gente esquece, né? Na hora da pressa, nossa, eu estou sofrendo e Deus não atende, eu estou sufocada e Deus não atende. Então, nós temos, entre muitos outros exemplos, o exemplo desse casal maravilhoso de Zacarias e Isabel. Judeu gostava de ter filho assim que casava. E eles se casavam, mais ou menos, era o costume, a moça com 16, o rapaz com 18, era o costume. Podia ser um pouquinho depois, a moça com 18, o rapaz com 20. Mas eles casavam cedo e nada de ficar aí sem ter filho. Não, eles queriam rapidinho e queriam bastante filhos. Bem, e nada. Humanamente falando, eles pediram filhos até por volta dos seus 40 anos, humanamente falando. Estou chutando aí, claro. Eles já tinham 60. Cadê filho? Deus não me ouviu. Deus se esqueceu de mim. Estou dando humanamente falando. Não estou dizendo que era assim. Eles aceitaram como pessoas justas, tementes a Deus, eles aceitaram a vontade de Deus. Bem, Deus não quer que eu tenha filho, vou fazer o quê? Se Deus me negou filhos. Aceitaram, não vou ter filhos, já estou muito velho. Aí o anjo aparece e qual é a primeira coisa que diz? O não temas, 365, não temas. Aí diz, a tua oração foi ouvida. Você vai ter um filho. Espera aí, há 20 anos que eu não peço um filho. Eu pedi filho 40 anos atrás e nada. Então, eles devem ter pedido filho durante mais ou menos 20 anos. Todo dia os dois lá, Senhor, nos dá um filho, Senhor, nos dá um filho. 20 anos orando. Estou supondo, estou falando do ponto de vista humano, tá? E para trazer para nós, né? Que a gente ora, insiste, e nada. Depois esqueceram a oração. Deus não me ouviu mesmo, paciência. Aí, não, Deus ouviu! Em Apocalipse diz que as nossas orações estão no trono de Deus, guardadas ali. Então, Deus ouve. Mas, depois de não ter, mas que é a palavra mais repetida na Bíblia, a ordem mais repetida, nós temos espera no Senhor. Isso é repetidíssimo, eu não contei, mas é repetidíssimo na Bíblia. Espera no Senhor. Gente, é difícil. Bem, eles esperaram e Deus deu o filho. Então, o anjo Gabriel anunciou que eles iriam ter um filho. Gente, isso é tão extraordinário. Porque para tudo Deus tem um propósito. Se ele fez esperar 40 anos por um filho, ele tinha um motivo. Se ele deixou que o filho fosse um imenso milagre com 60 anos de idade, ele tinha um motivo. A gente nunca pensa que Deus tem motivos.
Deus os escolheu de propósito, porque eles eram conhecidos como pessoas dignas, não é? Quando nasce uma criança, toda criança que nasce é um milagre, sem sombra de dúvida, toda criança é um milagre. Mas uma criança aos 60 anos de idade é um mega milagre. É ou não é? Propósito. Um milagre super especial para um casal especial que esperou 40 anos por ele. E percorreu toda a Judéia. Está aí, ó. Vamos ver em Lucas, estamos com a Bíblia aberta, né? Vamos ver em Lucas a fofoca correndo pela Judéia. Capítulo 1, versículo 65, 66. Alguém lê bem alto, por favor, 65, 66. Já pensou? Está escrito aqui. A fofoca. Toda a região montanhosa da Judéia. Está ali a Judéia. Está ali a Judéia. Pena que eu não posso usar a minha canetinha de apontamento. Bem, então nós temos ali a Judéia, essa região onde fica Jerusalém, Belém, não é? E tem a região mais plana e tem a região montanhosa, e tem o Rio Jordão. O Rio Jordão fica exatamente na divisa, aquele trechinho vermelho, aquela linha vermelha que vai dar no Mar Morto, é a divisa. Eu estava esperando apontar com a minha canetinha, mas falhou. Então, acho que vocês estão entendendo. Por toda a região da Judéia correu a fofoca. Nasceu um menino com os pais com 60 anos de idade. O que será que esse menino vai ser? Então, quando João Batista apareceu, já estavam esperando alguma coisa especial daquele menino. Não era um desconhecido qualquer. Então, Deus tem um plano. E o plano é bom. Zacarias ficou mudo, porque ele não acreditou. Isabel ficou 5 meses escondida. Isso era muito natural. As mulheres, de modo geral, não saíam de casa. E quando estavam grávidas, aí é que não saíam mesmo. E se tinham filhos depois dos 40 anos, aí não saíam mesmo. Então, ela tinha 3 motivos para não sair de casa. É diferente de nós, não é? Diferente de nós. Eu trabalhei até o último dia, né? Eu fui tirar licença, já estava com contrações. E tem muita gente que não entende por que as mulheres antigas tinham tantos filhos. É diferente na Idade Média. Na Idade Média, as mulheres morriam demais no parto, porque elas ficavam sentadas, bordando a vida inteira. Não faziam exercício. As mulheres hebreias, elas andavam demais, elas faziam muito exercício, elas trabalhavam. Então, os filhos nasciam facilmente. Já estava preparado pelo exercício físico, normalmente nascia fácil. Então, mulher judia que morria de parto era raríssimo, diferente das mulheres na Idade Média, que morriam muito de parto, não é? Porque é a diferença entre caminhar e ficar parado. Então, ele ficou mudo. O problema da incredulidade nossa é grave, é muito grave. Eu não vou mandar meus filhos para a escola dominical, como o pastor falou,
por causa da Covid. Mas ele pode brincar na praça com outras crianças, ele pode me acompanhar no shopping, no supermercado, a praia fica assim. Lá não tem Covid, eu acho. Só na igreja, na escola fechada, que absurdo. Eu acho que não tem Covid nas praças, supermercados, praias, acho que lá não pega. Cadê a nossa fé? Eu não digo que a gente não tome cuidado. Eu tirei a máscara para falar, mas está aqui a minha, não é? Todo mundo, está certíssimo. Álcool gel, certíssimo, o meu está na bolsa. A gente toma cuidado, claro. Mas eu já peguei epidemia, gente, a minha vida inteira, desde criança, que não tinha vacina para sarampo, catapora, eu peguei tudo quanto é coisa. Graças a Deus não peguei a poliomielite. Mas o resto eu peguei tudo. Ainda bem que surgiu vacina para os meus filhos e netos. Eu peguei tudo quanto é doença de criança. Quando viemos para São José, era epidemia de tuberculose. Alguém deixou de ir à escola, de andar de ônibus, de fazer compras, e não tinha máscara e álcool gel. A gente chegava em casa, lavava bem a mão com sabão, como ensina aí, trocava de roupa, lavava aquela roupa, acabou. Convivia com os tuberculosos, era epidemia. Gente, é falta de fé. É falta de fé. Até onde vai a nossa fé? É o desafio da aula de hoje. A fé nas promessas de Deus. Continuando aqui. E o problema de julgar os outros. Vamos ver aqui Lucas 1, 24, 25. Alguém leia, por favor, Lucas 1, 24, 25. Tira a máscara para ler, por favor. Opróbrio é muita vergonha. Ela morria de vergonha. Por que ela morria de vergonha? A fofoca, a maledicência. Deus não diz na Bíblia que mulher que não tem filhos é castigo. Não. Quem fazia fofoca, julgando que a mulher que não tinha filhos tinha pecado, era castigo pelo pecado, eram os outros. Gente, eu lembro quando meu filho morreu, teve gente da igreja que falou para mim, você deve ter pecado, porque Deus te castigou levando seu filho. Gente, parecia os amigos de Jó. Os amigos de Jó também eram assim. Jó, você tem pecado. Confessa o teu pecado. E Jó, mas eu não tenho pecado, eu não vi pecado, eu não reconheci. Claro que ele pecou, mas ele não sentia acusação. Não era castigo pelo pecado, o sofrimento de Jó. Mas tem gente que não aprende, né? Já está ali. Maledicência. A mesma coisa Ana, mãe de Samuel, que está em 1 Samuel 1,6. Ela sofria vergonha, ela era humilhada, porque não tinha filhos. Hoje em dia, a humilhação é por outros motivos, porque é gorda, porque não se arruma. Estou falando da mulher, né? Porque não se cuida, sei lá, ou cuida demais, é perua, sei lá qual é o motivo. Sempre acho. Então, esse problema é antigo e grave. Jesus condena a maledicência com veemência. Ele diz em Mateus 7,
Você não pode julgar. Você será julgado com a mesma medida com que julgar. Vocês já pensaram nisso? Cada vez que eu julgo alguém, chegou atrasado. Cada vez que eu julgo alguém, julguei porque chegou atrasado na igreja. A hora que eu chegar atrasada na igreja, Deus vai me julgar. Não porque eu cheguei atrasada, mas porque eu condenei o outro e fiz a mesma coisa. Aí não importa dizer, mas eu tive motivo. Eu tive motivo. E o outro não teve? Eu julguei sem perguntar. Por que ele chegou atrasado? Vocês perceberam? É proibido julgar. E se a gente julga, nós seremos julgados por Deus com a mesma medida. Quão mais grave a gente julgar o pecado do outro, mais grave o nosso pecado será julgado. Está doido, está doido. Se eu, por acaso, caio em tentação, eu já peço perdão. Não quero ser julgada com severidade. Então, nós temos esse problema. Tiago também reitera que é proibido. Só Deus é juiz. Nós somos péssimos juízes. Salomão condena as palavras maldosas num monte de provérbios. Ele diz que há palavras que matam. Tem palavras que é como se a pessoa fosse apedrejada. Antigamente se apedrejava com pedras, mas você pode apedrejar com palavras. Quantas pessoas entram hoje em depressão porque pelo celular elas são apedrejadas. Apedrejadas. Porque falou, porque não falou. Porque fez e porque não fez. E o pior é que há pessoas da igreja que também apedrejam com palavras. Gente, há palavras que matam e há palavras que curam. Nós, filhos de Deus, só deveríamos usar palavras que curam. Jamais que matam, jamais que humilham, jamais. Mesmo que a gente tenha que repreender, é com amor, está escrito na Bíblia, é com amor, não com julgamento e maledicência. Os nomes no Antigo Testamento são muito importantes. O nome Zacarias quer dizer o Senhor lembra da sua aliança com Israel, das suas promessas. Isabel significa Deus é fiel. A palavra El, na Bíblia, é Deus. Então, El, Gabriel, mensageiro de Deus, e assim vai. João significa Deus é misericordioso ou gracioso. Gracioso não é bonito, não, é cheio de graça. E Emanuel é Deus conosco. Então, nós temos que prestar atenção ao significado dos nomes no Antigo Testamento. E aqui, fala que, vamos ler aqui, Lucas 1, do versículo 57 ao 60. Alguém leia, por favor. Tira a máscara para ler, por favor. Isso. A mãe foi categórica. O anjo tinha dito ao pai, Zacarias, que ele seria chamado João. Eu não estou estudando o que o anjo falou para Zacarias, porque isso vai ser estudado na aula sobre João. Aí a gente vê essas profecias sobre João. Então, agora, ninguém acreditou. Aí pode dizer, naquela época...
naquela época, uma pinóia, gente. Quanta gente hoje não acredita no que uma mulher fala? Maridos que não acreditam nas esposas. Filhos que não acreditam nas mães. Continua esse problema de não acreditar na palavra da mulher. Gente, homens e mulheres são igualmente verdadeiros ou igualmente mentirosos. A palavra não vale mais porque é de um homem ou porque é de uma mulher. Mas eu já cansei de ver mulheres sendo humilhadas pelos maridos na frente dos filhos, que daí acaba com a educação. Ah, você não sabe o que está falando, mulher. Você é idiota, mulher, e por aí vai. Não tem cabimento. E maridos crentes que desautorizam a esposa na frente dos filhos. Não escutam a esposa, não levam em consideração. Tá bom que a última palavra é do marido, mas ele tem que ouvir a esposa. Tem que considerar o que a esposa fala. Então, não acreditaram nela, e daí vamos lá. Alguém leia do 62 ao 64, por favor. Sessenta e dois ao 64. Começou a falar. Cumpriu-se a hora que ele obedeceu. Aí nós temos aí a tabuinha, escrevendo na tabuinha. Então, havia na época uma tabuinha de madeira coberta com cera, e ela fechava e abria. Você podia selar, se fosse uma carta, você fechava a madeira e selava para ninguém abrir. Tá certo? Mas as crianças na sala de aula, porque as crianças judias estudavam, não é? Meninos e meninas estudavam até os 14 anos, então eles tinham a tabuinha, mas daí a deles não fechava, né? Eles tinham ali. Depois passava outra cera em cima e anulava, escrevia de novo. Eles escreviam com estilete, tá vendo ali? Estilete. Então, tinha estilete de madeira, de ferro, de cobre, de prata, de ouro, com pedras preciosas. Naturalmente, a deles era de madeira simples, não é? Então, estilete. Então, Zacarias se comunicava com a esposa. Embora estivesse mudo, ele se comunicava. Ele escrevia nas tabuinhas de cera, cobertas de cera, com estilete. Está certo que os livros eram diferentes. Os livros eram em pergaminhos, pele de ovelhas, essas coisas, rolos, não é? Mas na comunicação diária era tabuinha coberta com cera e escrevia com estilete. Combinado? Não havia judeu analfabeto, eu gosto de repetir isso, não é? Então, era assim que eles se comunicavam. Aí nós temos o Cântico de Zacarias. Gente, o Cântico de Zacarias mostra que ele conhecia de cor as profecias. O pastor nos convocou no sermão do culto. Quantas crianças sabem de cor cânticos e versículos da Bíblia? Compete a nós ensinarmos e não a escola dominical. Manuel e eu viajávamos muito com as crianças. Uma das coisas que ajudava as crianças durante a viagem, a gente inventava 1000 coisas para distrair, era cântico. A gente tinha fita de cânticos da igreja e eles sabiam de cor. Então, a gente cantava, fazia homens, mulheres,
inventava e eles iam pedindo cânticos e a gente cantava nas viagens, cânticos da igreja. A gente tinha fitas de vídeo com fitas evangélicas. Entende? Eles assistiam em casa fitas evangélicas. Quer dizer, e para os netos aí, nós compramos CDs evangélicos para os netos bebês, eles sabiam um monte de música de cor e versículos de cor. Entende? Quando a gente caminhava, porque a Bíblia fala que tem que falar andando pelo caminho, a gente mostrava a natureza, né, pastor Expedito? Mas dizia, olha que beleza que Deus fez. Vamos agradecer a Deus, as flores, os passarinhos. Até hoje, os meninos já maiores, adolescentes, sabem que devem agradecer a Deus pelas flores e os passarinhos. Minha casa é cheia de passarinho, que a gente dá comida para eles. Então, tem que ensinar, gente. É nossa obrigação. Deus vai cobrar se a gente não ensinar. Cânticos e versículos. Não é da igreja, é nossa obrigação. Eles têm que saber de cor. É vacina para a hora da tentação, é vacina. Aí tinha gente que me perguntava, como é que você consegue educar seus filhos e depois os netos? Graças a Deus, são muito bem educados. Eu dizia, olha, a doutrina e a admoestação do Senhor. Se eu disser para eles, a mamãe está mandando, vai ter discussão. Vai bater o pé, ainda mais eu que tive escadinha, eram 3 contra 1, se fosse a mamãe está mandando, eu perdia. Agora, o Senhor está mandando, isso tem autoridade, gente. O Senhor tem autoridade. E essa autoridade era usada lá em casa desde eles com 1 ano e meio de idade. Não adianta só deixar de castigo sentado para pensar. O que uma criança de 2, 3 anos vai pensar? A gente pensa com ela, a gente chama e pensa com ela. Olha o que Deus disse. Pode xingar o outro, vamos abrir a palavra de Deus. O que Deus disse? Agora, eu tenho que conhecer para eu poder ler. Por que Zacarias, no cântico dele, usou de cor a Bíblia? Por que o Espírito Santo mostrou o que ele devia falar? Porque ele sabia. O Espírito Santo só mostra para a gente usar o que a gente sabe. O que a gente sabe. Lá em casa eu tinha 5 netos, tudo menino. É claro que eles brigavam, aprontavam. Quando os pais não estavam em casa, quando os pais estavam, é problema deles. Quando os pais não estavam, eu chamava e dizia, olha o que Deus disse sobre bater, chutar, falar isso, aquilo, que é tudo filho de Adão, vocês sabem disso, né? Aí hoje estão lá, rapazes de Deus, que conhecem a palavra. Gente, não tem mágica, tem obediência àquilo que Deus disse. Mas como Paulo pergunta, como saberão se ninguém falar? Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. E sobrinhos entram nessa. Então, ele sabia de cor. Então, vamos ler o Cântico de Zacarias. Alguém leia, por favor, do 67 ao 70. Um homem de preferência bem alto, do 67 ao 70.
Isso, até aí, obrigada. Então, nós vimos que ele foi citando trechos do Antigo Testamento. No verso 68, ele cita Êxodo 3,16. No verso 69, ele cita Salmo 132. No verso 70, 71, ele cita Jeremias. Vamos ver essa citação de Jeremias. Jeremias 23, 5 e 8. O Espírito Santo mostrou o significado que estava se cumprindo essas profecias no nascimento de João Batista. Então, ele usou as profecias de modo explicativo. Olha, está se cumprindo agora, está se cumprindo agora. Versos 5 e 6 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, Jesus Cristo, que já estava no ventre de Maria, não é? E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. O juízo e a justiça é quando ele voltar. Não é na primeira vinda, é na segunda. Nos seus dias, Judá será salvo, é o que Zacarias está dizendo. E Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então, Zacarias estava explicando que o Messias chegaria em breve, afinal, já estava no ventre de Maria. Aí vamos continuar do 71 ao 73. Por favor, alguém leia. Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está lá Gênesis 12, 3, através de Jesus Cristo. Então, vamos continuar vendo, vocês estão vendo aí todas as profecias, não vamos ler todas. Vamos ler agora do 74 ao 76. Isso, então João, o menino João, filho de Zacarias, que tinha acabado de nascer, seria chamado filho do profeta do Altíssimo, porque vai preparar o caminho do Senhor. Isso está bem explicado em Jeremias 32, de 38 a 40, e depois em Malaquias 3:1. Eu coloquei a interpretação do texto de Malaquias ali. João seria mensageiro de Deus e prepararia o caminho para o Senhor, que é chamado também, além de Senhor, letra maiúscula, Jeová, não é? O anjo da aliança, porque anjo com letra maiúscula no Antigo Testamento é Jesus Cristo, e da aliança, aliança antiga, com Moisés, e a nova aliança no sangue de Cristo para os cristãos. As duas alianças teriam o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Está na profecia de Malaquias. E João seria o mensageiro. Tanto assim que, quando a gente estudar João, a gente vai ver que ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, não é? E depois, continuando, vamos ver do 77 ao 79. Quem vai ler? Isso.
Isso é Isaías 9, 7. Isaías de 9 a 7 é messiânico. Bem, então, o Espírito Santo mostra para Isabel que Maria estava grávida, inspirou Zacarias para explicar que estavam se cumprindo estas profecias, e Lucas, que escreveu o Evangelho, ele se refere muito ao poder do Espírito Santo, de mostrar a verdade, de iluminar a verdade para nós, de explicar a verdade. E Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. E a conclusão, e nós? Nós acreditamos no Deus dos impossíveis? Deus fala em Lucas que não há impossível para Deus. Uma mulher de 60 anos ter um filho, uma mulher de 90 como Sara ter um filho, para Deus não tem impossível. Quanto que a gente acredita nisso? Até que ponto? Nós temos fé inabalável, sem sombra de dúvida, que Deus cumpre as promessas. Deus cumpriu as promessas da primeira vinda de Jesus. Nós vamos ter uma aula só sobre essas promessas da primeira vinda, mas já estamos vendo algumas. E as promessas da segunda, porque breve Jesus voltará. Quantas que nós acreditamos? Nós vivemos de acordo com a fé? Ou só nos preocupamos com dinheiro, sucesso, diplomas, coisas materiais? E esquecemos que o nosso reino não é aqui, aqui é transitório. O nosso reino está na glória. Como é que a gente vive a nossa fé? É interessante que o Templo de Jerusalém foi construído no mesmo monte em que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, e ele disse: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Há 2000 anos, entre Abraão ir sacrificar seu filho Isaque e o templo estar na época de Jesus. Ali, agora é a mesquita. Só sobrou o Muro das Lamentações ali embaixo, a base do templo, não é? Então, no mesmo monte, vocês acham que é por acaso? O monte em que Abraão disse: o Senhor proverá, e apareceu um cordeiro para ser morto em lugar de Isaque. No mesmo monte foi construído o Templo de Jerusalém, 1000 anos depois, por Salomão, 1200 mais ou menos, por Salomão. E na época de Jesus estava lá o templo. Não é por acaso, gente, não é por acaso. Deus cumpre as promessas nesses detalhes, nesses detalhes. Nós temos que acreditar até as minúcias das promessas de Deus. Gente, elas me consolam muito, elas me dão força, elas são alimento para mim. Porque é verdade o que está escrito. Se é verdade, acabou. Eu descanso. É maravilhoso descansar. Vocês percebem? O Senhor proverá. Até hoje a gente canta, a gente sabe de cor, Jeová Jiré, o Senhor proverá. E daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Que testemunho eu dou para as pessoas? De que Abraão ia oferecer Isaque e apareceu um cordeiro no lugar de Isaque. E Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu no meu lugar, para me dar a vida eterna. O Natal, eu disse e repito, é a melhor época do ano para evangelizar, para contar história, para falar do Salvador que nasceu bebê, mas vai voltar como juiz.
Então, é este o desafio nosso para hoje, não é? E a conclusão é que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós bobearmos na nossa fé, não agradaremos a Deus. E o impossível só acontece se eu acredito. É interessante isso. O Deus do universo, o Todo-Poderoso, espera que eu acredite para fazer o impossível. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelas eleições hoje, pelo nosso país. Tá certo? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo tanto que nos amas ao mandar um Salvador. Nós colocamos em tuas mãos a nossa vida, aumenta a nossa fé, Senhor, e aumenta o nosso trabalho com a ajuda do Espírito Santo, Senhor. E, por favor, abençoa o nosso país, para que as pessoas elejam pessoas conforme a tua vontade, para que haja mais crentes em todas as esferas de governo, para que o teu nome seja exaltado, o teu reino engrandecido, para a honra e glória do teu nome e do nome de Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. Amém. Até o próximo domingo, com a graça de Deus, e a aula do próximo domingo é Maria. Leiam a lição, está ótima. Estão ótimas as duas lições. Deixa eu pôr um pouquinho de água aqui.